no Evangelho de Mateus, capítulo 16, palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo 13, é um texto conhecido da palavra de Deus. Vamos fazer menção aqui nesta noite, você que está aí abrindo a sua Bíblia, acompanhe conosco. Deus abençoe você, que a palavra de Deus possa atingir a tua vida, o teu coração aqui nesta noite. Louvamos a Deus nessa oportunidade. E também você que está nos assistindo através da transmissão, que a bênção do Senhor chegue até você aí nessa noite. Todos os nossos irmãos que estão aqui, né? Que bom estar aqui com a igreja, com os nossos obreiros, né? Com o grupo de louvor Kadosh, a nossa orquestra, que tem abrilhantado esse culto. Que Deus continue usando vocês dessa mesma forma, e o nome do Senhor tem sido glorificado na vida de cada um de vocês. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer essa leitura, depois vamos fazer uma oração. Diz aqui a palavra de Deus, capítulo 16, o verso 13, todos acharam aí? Amém, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Ou quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: alguns dizem que és João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da tua presença, para ouvir a tua voz falar no nosso coração. E que esta palavra, Senhor, venha gerar dentro da nossa vida transformação. Venha confrontar, Senhor, ó Deus querido, as nossas atitudes. Venha, Senhor, fazer com que nós possamos entrar no caminho que o Senhor deseja que nós estejamos. Pai, abençoa a tua igreja e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus. Essa palavra é bem conhecida. Em outro momento, em outra oportunidade, eu já li ela aqui, acho que no ano passado, numa noite da restauração aqui no Templo Sede, e me veio ao coração essa mensagem muito forte, muito forte. Quando os discípulos, eles começam a ter esse contato com o Filho de Deus, já o contato com Jesus já gera neles uma mudança de atitude. Porque era o próprio Filho de Deus que estava andando na terra no seu ministério. E quando eles Jesus começa a chamá-los para estar com ele, a chamá-los para esse grande ministério, eles então se sentem como que obrigados a mudar. Isso é a verdade. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e eu amo a palavra de Deus, nós não podemos ler ela e ficar da mesma forma, ficar acomodados. Se nós estamos acomodados ao ler o livro sagrado, é porque algo está de errado. Na verdade, a palavra de Deus, ela sempre nos confronta. Há uma mudança de vida. Há uma mudança, e na questão de Jesus aqui, nos ensinamentos de Jesus, essa mudança, ela se chama uma mudança radical de vida. E quando nós falamos que andamos com Jesus, a própria palavra de Deus vai dizer que nós devemos andar como Ele andou. E
E isso faz com que a nossa vida seja transformada. Então, quando nós lemos as declarações de Jesus na palavra de Deus, é impossível, irmão, não mexer o nosso coração, não mexer os nossos pensamentos. É impossível. Talvez a pessoa não tome uma atitude, mas ela sente que existe um caminho de mudança, um caminho de transformação. Então, se nós olharmos os ensinamentos de Jesus, falando humanamente, é difícil seguir o caminho. É difícil seguir o caminho, humanamente falando. Mas Deus, através do Senhor Jesus Cristo, deixou o seu Espírito Santo para a igreja do Senhor, para que com Ele nós possamos vencer as adversidades da vida e seguir o caminho no projeto de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos um texto sagrado aqui, aonde Jesus, em todas as suas atitudes, Ele sempre transmite um ensinamento. Ele sempre vai transmitir para a nossa vida um ensinamento para nos aproximar mais de Deus, para nós estarmos mais próximos da verdade e termos uma vida mais parecida com Ele. Nos dias em que nós estamos vivendo hoje, muitas pessoas querem formar um Deus, a sua imagem e a sua semelhança, conforme a sua vontade. Querem fazer de Jesus um amuleto, que quando eu precisar eu só estralo os dedos e acontece. Mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Seguir Jesus é muito mais além do que isso. A proposta do Evangelho é perseguição. A proposta do Evangelho é sofrimento nessa terra. A proposta do Evangelho é morte. É só você olhar para Jesus. Perseguição, sofrimento e morte. Claro que Ele padeceu por nós, para que nós tivéssemos uma vida abundante também nessa terra. E se nós seguirmos nos padrões de Deus, nós teremos isso. Diante desse texto, nós podemos colocar aqui um tema nessa mensagem. E podemos dizer o seguinte: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Nós que servimos a Deus há tantos anos, né? Tem crentes aqui, né, com bastante tempo de fé. Quem é Jesus para você? Tem crentes aqui que estão começando agora na caminhada cristã. Quem é Jesus para você? E então Jesus, Ele tem um propósito e uma proposta nessa mensagem e também nesse texto que nós lemos aqui. O versículo 13 vai dizer que Jesus vai descer para as regiões de Cesareia de Filipe. Ele está em Cafarnaum e Ele vai seguindo e pede que os seus discípulos o acompanhem. Vocês devem chegar junto comigo e nós vamos até Cesareia de Filipe. E se nós olharmos na geografia bíblica, nós vamos entender que do ponto onde Jesus e os discípulos estavam, Jesus os levou até Cesareia a 50 quilômetros a pé. Por isso que o escritor, ele faz questão de destacar aqui a região aonde Jesus foi levar os discípulos, que é Cesareia de Filipe. E existia um propósito. Ele não ia andar, irmão, 50 quilômetros a pé, sem um propósito, sem uma proposta para o aprendizado daqueles homens que estavam com ele. Aleluia. Jesus não vai te levar, irmão, em vão para qualquer lugar, não. Ele tem propósito em tudo que Ele faz na nossa vida, em tudo que Ele coordena a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você já se viu em um lugar onde você talvez não desejasse estar? Os discípulos talvez, 50 quilômetros eu vou ter que andar a pé e chegar até Cesareia de Filipe. Talvez alguns pensaram no caminho: não, eu vou desistir, eu não vou seguir, eu não vou continuar o caminho. Mas claro que
com a pessoa de Jesus no caminho é diferente, né? De eu convidar você a seguir comigo 50 quilômetros a pé. E eles foram até Cesareia de Filipo. Cesareia de Filipo era uma região pagã. Quando eles se aproximam dessa região, e os discípulos já, com certeza, com uma mente já controversa a respeito da região, por quê? Porque lá eles adoravam vários deuses. Existia, aleluia, vários nichos e vários deuses, aonde ali as pessoas passavam por aquela região e adoravam deuses falsos. Ali antigamente, no tempo do Antigo Testamento, havia um altar a Baal, aonde eles clamavam e procuravam favores, aleluia, ao Deus Baal, Deus falso. E pessoas de várias nacionalidades passavam por Cesareia de Filipe. Para os discípulos, irmãos, para os judeus, era impróprio estar naquela região. Para os judeus, era como se eles não pudessem nem olhar para aquele lugar ali. Aqueles que estavam por ali eram desprezados por causa da sua falsa religião. E os judeus que moravam ali, naquelas regiões, eram também desprezados, aleluia, tido como liberais. Mas Jesus, que tem um propósito em cada caminho que nós trilhamos com Ele, Ele leva os discípulos até ali. E nós vamos ouvir aqui o diálogo de Jesus com os discípulos. E eu fico imaginando, quando ele desce a Cesareia de Filipe e faz uma importante pergunta. Quando ele diz aos discípulos: quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Essa seria uma importante pergunta para ser respondida. E nós vamos ver aqui que eles vão mencionar o que as pessoas estão falando de Jesus. Claro que Jesus, irmão, ele está querendo transmitir aqui um ensinamento, certo? Ele está querendo transmitir aqui um momento, aleluia, para trazer os discípulos para mais perto dele, um relacionamento mais fiel com o Senhor. E nesse instante, quando ele fala, as respostas que ele fala aqui até são condizentes, aleluia, com o que se esperava do contexto judaico da época. O versículo 14 vai dizer que eles disseram: alguns dizem que tu és João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Até é condizente essas respostas. O que o povo falava a respeito de Jesus, o que o povo entendia a respeito de Jesus. Por quê, irmão? Porque o Antigo Testamento vai dizer que muitas pessoas, muitos profetas, assinalaram que viria um grande profeta, um grande Messias, e um grande homem que iria ensinar e conduzir o povo. Então até é condizente as respostas de quem fala de Jesus lá fora. Mas o que mais chama a atenção é quando Jesus vai dizer o seguinte: tá bom, eu até entendo que eles não têm um conhecimento exato da minha pessoa, daquilo que realmente eu sou para eles, mas eu vim para eles. E o versículo 15 vai dizer: mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Será que nós estamos prontos para responder quem é Jesus para nós? Quem é o Senhor Jesus para a nossa vida? Temos uma resposta certa se Jesus viesse nos indagar aqui nesta noite, e Ele está aqui nos perguntando através da palavra: quem é Jesus para você? Num contexto geral, em tantas igrejas que nós temos por aí afora,
nós vamos entender que muitos vão chamar Jesus de um amuleto da sorte. Ele é aquele que quando eu peço, Ele faz por mim. Ele é aquele que quando eu estou em perigo, em aflição, Ele me livra. E tantas outras coisas. Mas quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Será que é só uma pessoa que satisfaz as minhas vontades, os meus desejos, as minhas petições? Será que Jesus é simplesmente isso na nossa vida? Quando nos reunimos para adorar a Ele, Ele é simplesmente aquele que atende a minha oração. E quando não atende, eu fico emburrado pelos cantos, porque Jesus não atendeu. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ao mesmo tempo que nós olhamos para o Evangelho, nós vamos ver que Jesus é um homem simples, mas também é um homem com autoridade, que impõe respeito. Por quê? Porque ao mesmo tempo ele está com as pessoas simples e conversando em uma praça, mas daqui a pouco ele está lá, irmão, repreendendo os demônios de uma pessoa que está atormentada, repreendendo a enfermidade daquele que está doente. De repente ele está lá ressuscitando Lázaro, repreendendo a morte. Às vezes é difícil dizer quem é Jesus. Louvado seja Deus. Quem é Jesus para você? Quem é o Filho do Deus vivo? Quando Pedro responde à palavra de Jesus, à pergunta de Jesus, melhor dizendo, ele vai dizer o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali ele estava falando a respeito de Jesus como o próprio Deus. O próprio Deus revelando a Pedro a identidade messiânica de Jesus e mostrando para que ele veio. Ele estava falando do Deus vivo e ele fez referência a isso. Por quê, irmão? Porque no ambiente em que eles estavam, no ambiente pagão onde eles estavam, existia muitos deuses ali, mortos, que não responde, que não atua, que não transforma. Por isso ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele faz referência a isto, o Filho do Deus vivo. Entre tantas adorações, entre tantos deuses espalhados por ali naquela região, ele agora identifica Jesus como o verdadeiro Deus, como o Messias esperado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso, aleluia, que Pedro vai dizer. Só que o versículo 17 vai dizer o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado. Essa palavra aqui é uma palavra muito importante. Em algumas traduções vai trazer abençoado ou muito feliz. E ela vai mostrar, na verdade, irmão, que muito mais do que um sentimento, esta palavra de abençoado ou bem-aventurado, muito mais do que um sentimento de felicidade ou de bem-estar, aleluia, ela é um estado que pertence àqueles que, na verdade, responde ao ministério de Jesus.
aqueles que aceitam o ministério de Jesus, aqueles que têm um relacionamento mais próximo com Jesus e conhecem Jesus. Então nós podemos dizer aqui que Pedro, quando ele sai na frente respondendo a palavra de Jesus, ele vai dizendo com propriedade. Por quê, irmão? Porque ele tinha um relacionamento próximo com o Mestre. Ele tinha um relacionamento próximo com o Senhor. E esse relacionamento com Deus e com Jesus fez com que ele discernisse o papel de Jesus, aleluia, na vida dele. Jesus não era um amuleto da sorte. Jesus não era só uma pessoa para a hora das dificuldades, não. Ele está a todo momento conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele responde ao ministério de Jesus. E o que esta palavra vem trazer para nós hoje é o seguinte: quem é Jesus para mim? Será que eu estou tão próximo do Mestre que eu consigo discernir, aleluia, este ministério tão profundo de Jesus? Gostoso esse silêncio aí da igreja. Será que eu estou tão próximo que eu posso discernir quem realmente Jesus é para mim? Porque se eu estou conectado com Cristo, se eu estou, aleluia, em um relacionamento íntimo com Jesus, eu vou me tornar parecido com Ele, e não eu fazer Ele parecido comigo. O que está acontecendo nos nossos dias hoje? Muitas pessoas, irmãos, eu falei aqui no início, estão querendo fazer Jesus parecido com Ele, para atender às suas necessidades, para atender os seus desejos, eu repito de novo, para atender às suas vontades, e não se submetem à vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra me veio ao coração para dizer o seguinte: nós precisamos todos os dias, irmão, fazer com o Senhor Jesus uma aliança, e trazer diante dele uma troca de vontades, colocar diante do altar a minha vida e a minha vontade, e dizer aqui: Senhor, está aqui, eu quero fazer uma troca de vontade contigo. Eu quero que a tua vontade se manifeste na minha vida, aleluia, que o teu amor se manifeste na minha vida, aleluia, que a tua graça se manifeste na minha vida, e eu possa, aleluia, ter uma intimidade maior contigo, e saber responder quem é Jesus de fato. Há um propósito quando Jesus nos tira do lugar, porque o lugar em que os discípulos estavam era um lugar cômodo, irmão, muito cômodo. Era um lugar onde ali estava a religião deles, ali estavam os afazeres deles, tinha, né, as intrigas ali com os fariseus e tudo mais, mas eles estavam no lugar deles. Mas quando Jesus tira eles para um lugar separado, é para mostrar para eles que não importa onde eles estivessem, aleluia, existia um Senhor, aleluia, existe um Deus, existe um Senhor, existe o Senhor Jesus que está sempre conosco aonde nós estamos. Isso vai depender do meu relacionamento com Ele, isso vai depender da minha proximidade com Ele, porque quando Ele fala comigo, eu entendo. Respondeu Jesus e disse-lhes, a minha versão diz assim: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. Para que Pedro tivesse esse tipo de revelação, ele precisava estar em um relacionamento profundo com Deus, com Jesus. E ele já estava aprendendo, irmão, andando com Jesus. Ele já estava aprendendo. Ele era o discípulo, ele já estava aprendendo andando com Jesus.
Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus faz referência, eu acredito aqui, irmão, que Jesus é a rocha. Quantos acreditam comigo? Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você for estudar a geografia bíblica, você vai encontrar em Cesaré de Filipe, nesse local onde eu falei aqui, onde todos os peregrinos passavam ali, cultuando os seus deuses, existe ali uma caverna, aleluia, que era dedicada ao deus Pan, ao deus Baal, e muitos naquela época entendiam que aquela caverna era chamada de as portas do inferno. Mas enfim, irmão, de fato, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mas Jesus dá o exemplo porque eles estão em uma região que, se nós fôssemos falar espiritualmente falando, pesada. Uma região onde eles estavam oferecendo sacrifício, onde eles estavam matando animais para sacrifício a deuses estranhos. E talvez até os judeus religiosos, os discípulos que estavam ali, estavam até, aleluia, sentindo o cheiro daqueles sacrifícios. E ele vai dizer sobre tudo isso aqui, tudo que vocês estão vendo, a realidade que vocês estão vendo, eu vou fundar a minha igreja. Tem deuses que estão fundados nas rochas aqui em Cesaré de Filipe, mas a rocha, Pedro, que tu revelou, aleluia, essa vai permanecer para sempre. As portas do inferno não prevalecerão contra a rocha, contra Jesus. E a igreja está fundamentada aonde, irmão? Na rocha que é Cristo. Na rocha que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado nesta noite, para todos sempre. E agora os discípulos aprendem com Jesus. Eles aprendem com Jesus que o relacionamento mais profundo com Ele vai me trazer realmente quem Ele é, a identidade verdadeira de Jesus para a minha vida. Tem muita gente, irmão, que superficialmente estão andando com Jesus, mas não conhece Ele. Não conhece Ele. No decorrer da caminhada, até mesmo os discípulos aprendendo com Jesus, aleluia, não conheceram Ele. Se nós olharmos, quando Filipe fala com Jesus e diz, olha, Senhor, mostra-nos o Pai. E Ele vai dizer, eu estou há tanto tempo convosco, e não me conheces? E é isso que Jesus fala hoje aqui, nesta noite. Eu estou há tanto tempo convosco. O que vocês dizem que eu sou? Eu estou há tanto tempo convosco. E o que eu sou para você? Jesus está perguntando. No dia que eu me converti, eu não me converti assim na igreja. Não. No dia que eu me converti, foi diferente. Foi dentro de uma casa. Fui fazer uma visita, a Miri está ali, ó, a mãe dela. E eu fui lá dentro de uma casa, e Deus se manifestou naquele lugar. Eu vou resumir aqui bem rapidinho. Só que eu não tinha entendimento algum. Nunca tinha lido a Bíblia. Sabia que existiam os crentes, a igreja, mas eu não tinha esse entendimento. Mas Deus se manifestou. E quando foi falado a palavra assim, você quer aceitar Jesus?
na mesma hora no meu coração eu já disse: eu quero aceitar esse Jesus maravilhoso. E eu não conhecia quem Ele era. Não, irmão, não conhecia. Eu conhecia como os outros aí fora conhecem. Mas hoje eu digo para vocês que eu conheço Ele. Eu conheço esse Jesus. Aleluia. Foi Ele, irmão, que no momento mais difícil da humanidade, Ele muda a história, Ele muda a página, Ele transforma vidas através dos seus ensinamentos. Por isso que eu digo que quando nós lemos a Bíblia e ainda continuamos acomodados, é porque nós não entendemos a essência da mensagem. Não entendemos a essência da mensagem. Por isso que Jesus leva os discípulos até este lugar, para mostrar para eles qual era a essência da mensagem. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, aleluia, que estava pronto para salvar a humanidade. Você está pronto a responder quem é Jesus para o teu vizinho? Para o teu amigo? Para o teu colega de trabalho? Está pronto a dizer? Quem é Jesus? E Jesus está aqui nessa noite. E Ele está pronto para, talvez, irmão, nessa noite, te tirar do lugar e te trazer para um lugar que Ele vai ter uma experiência contigo muito maior, mais íntima, mais profunda. Você precisa conhecer esse Jesus. Você precisa conhecer esse Jesus, que em meio às angústias da vida, Ele transforma a nossa direção. Em meio aos vales de sequidão, Ele é a fonte que nos leva, aleluia, ao caminho certo. Mas sem nós querer nada em troca, irmão, sem nós querermos nada em troca, nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Jesus está pronto, irmão, a te levar a um lugar diferente. E este lugar é um lugar de intimidade com Ele. É o lugar onde o próprio Pedro pôde discernir, aleluia, quem era Jesus. Fique em pé comigo nessa noite. Louvado seja Deus. Sei que todos que estão aqui são evangélicos, são crentes. Se tem alguém que ainda não é evangélico, que ainda não aceitou Jesus, nós temos um convite aqui para você. Você chegar mais perto, aceitar Jesus como seu Salvador e conhecer Ele de fato, quem realmente Ele é. Conhecer Ele de fato, quem realmente Ele é. Tem alguém que está no nosso meio que não é evangélico? Diante disso, todos aqueles que ouviram essa mensagem, eu não sei qual é o conceito que você tem a respeito de Jesus. Mas eu sei de uma coisa, Ele não é amuleto da sorte. E se você desejar uma oração aqui nessa noite, eu sei que essa mensagem se torna um pouco pesada, mas se você desejar uma oração aqui nessa noite, e quiser, como Pedro, sair do teu lugar, e chegar ao lugar de um relacionamento mais íntimo com Ele, vem aqui à frente. Jesus é aquele que foi cantado no louvor ali, é aquele que cura, é aquele que faz milagres, é aquele que transforma. Sim, Ele faz todas essas coisas, mas Ele é um amigo excelente. Ele é aquele que me conduz na caminhada nessa vida, aleluia, e me faz chegar no rumo certo. Eu não sei, irmão, talvez de que forma você entrou aqui, mas essa mensagem me veio ao coração para despertar a tua vida e dizer de fato para Ele, quem é Jesus?
Porque a pergunta vem dele. Quem? E vós, que dizeis que eu sou? A pergunta vem dele. O que vocês dizem que eu sou? Eu quero orar. Hoje, em nossas reuniões, em várias igrejas, às vezes precisa de um entretenimento, irmão, para trazer as pessoas mais para perto. Às vezes precisa de algum ponto de contato para trazer as pessoas e fazer ficar mais junto. Mas se você conhece de fato quem é Jesus, você não faltaria uma reunião de um departamento, você não faltaria uma reunião num culto. Se você conhece de fato quem é Jesus, você não deixaria, aleluia, em segundo plano as coisas que pertencem a Ele. Por isso que eu digo que quando nós lemos a palavra de Deus e nos acomodamos, não nos incomoda, isso parece de fato que eu não entendi. Quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que eu cumpro esta palavra? Será que eu dou prioridade àquilo que é mais importante, que é Jesus? Ou as minhas prioridades são outras? Irmão, eu queria pregar uma palavra aqui que a igreja saía pulando. Queria mesmo. Mas eu sei que esta palavra aqui vai te direcionar para um caminho certo, exato, e vai confrontar a tua vida. Quando Jesus diz: ei, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz de cada dia e siga-me. Será de fato que todos os dias eu renuncio a minha vida por amor a Jesus? Ou eu faço ao contrário? Mas Jesus renunciou. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu tivesse vida eterna. E qual é o meu esforço de relacionamento com Ele? O Espírito Santo está falando comigo aqui, irmão. Eu preciso disciplinar a minha vida em relação a estar com Ele, a viver com Ele. Por quê, irmão? Para que eu alcance a promessa, para que eu alcance de fato aquilo que Ele prometeu e que está escrito na Bíblia Sagrada, que é a vida eterna. Humanamente, impossível, mas o Espírito Santo de Deus pode envolver a tua vida aqui nesta noite, e você sair daqui mudado, transformado. Aquele que precisa, irmão, de um renovo de Deus, aquele que precisa neste momento ser cheio do Espírito Santo, vem aqui à frente, irmão. Eu preciso. É o primeiro a estar aqui na frente. E nós vamos orar. Nós vamos orar. Aleluia. Deus está fazendo coisas extraordinárias aqui no nosso meio. O Espírito Santo, Ele continua atuando, trabalhando. O Espírito Santo continua envolvendo a tua vida aí onde você está. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. É bom estar aqui, na presença do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos orar nesse momento, são esses que estão aqui à frente. Irmão, preste atenção nessa palavra. Coloque a mão no teu coração e nós vamos orar aí onde você está. Aqueles que vieram à frente, Deus, aleluia, vai responder pela atitude de fé de vocês aqui. Aleluia. Situações vão mudar, circunstâncias mudarão.
O estado de abençoado que eu falei ali, de bem-aventurado, não é simplesmente, aleluia, um momento de felicidade, uma circunstância, não. É algo que é cotidianamente, aleluia, regado na presença de Deus, todos os dias. E eu vejo pessoas aqui com o seu coração disposto a estar na presença dEle, a estar na presença do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, conforme o Senhor colocou no meu coração esta palavra, eu peço a Ti, Senhor, que a ação do Teu Espírito Santo venha sobre a Tua igreja, e nós possamos aqui, Senhor Jesus Cristo, ser tocados por Ti, pela Tua graça. Vai agindo, Senhor, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, no meio dos Teus filhos que aqui estão, Senhor, ó Deus querido, diante de Ti aqui na frente, que tomaram uma atitude de fé, Senhor, e vieram até a Ti, Pai Celestial. Que todos sejam, Pai Celestial, tocados com o Teu Espírito Santo, com a Tua graça, e eles possam, Senhor, sentir, ó Deus querido, aleluia, ó Deus maravilhoso, o poder do Teu Espírito, a mudança, a transformação, ó Deus maravilhoso, que todos nós, ó Pai, possamos nos esforçar para um relacionamento real, aleluia, e mais evidente contigo diante da Tua presença. Sim, Pai Celestial, para que as promessas do Senhor nos alcance todos os dias da nossa vida. Senhor, vai de encontro a corações, a vidas que entraram aqui talvez desesperados, ó Deus querido, sem recurso, ó Pai Celestial, talvez pessoas que entraram aqui, aleluia, indecisas, Senhor, aleluia, em alguma questão, ó Deus querido, durante a semana, o Senhor pode entrar, ó Deus maravilhoso, com providência, para direcionar esta vida, para direcionar esta família, esta casa. Pai, no nome de Jesus, vai abençoando, Senhor, os Seus filhos, dando graça e envolvendo a Tua igreja no poder do Teu Espírito Santo. Amém e amém.